Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre um tema que foi publicado ao longo dessa semana, que é, vamos dizer assim, o alerta dado pelo governo japonês ou por cientistas japoneses a respeito da possibilidade de ocorrer no país um mega terremoto nos próximos 30 anos. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários e eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que esse tema foi sugerido por vários alunos que mandaram mensagens no privado para que eu gravasse uma aula a respeito dessa notícia. Sendo assim, espero que vocês gostem desse encontro. Então, para iniciarmos nosso encontro, nada melhor do que o mapa de parte do território japonês, onde nós temos a área de maior risco para a ocorrência desse mega terremoto, de acordo com as previsões feitas por cientistas japoneses. Lembrando que o arquipélago japonês é formado por milhares de ilhas, 4 das quais são maiores e mais importantes. A ilha de Hokkaido, mais ao norte, que não aparece aqui. Essa grande ilha é a ilha de Honshu. Aqui nós temos uma ilha que é a de Shikoku e aqui nós temos uma outra grande ilha chamada Kyushu. Então, aqui nessa faixa vermelha e sobretudo nessa faixa lilás é onde nós temos o maior risco de ocorrência de um mega terremoto e também de um tsunami com efeitos destrutivos bastante significativo. Aqui nós temos a fossa de Nankai. Essa fossa deriva do encontro da placa das Filipinas com a placa euroasiática. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E sendo assim, nessa região existe uma zona de subducção e uma zona de risco sísmico muito grande, razão pela qual, de acordo com as pesquisas feitas por renomados cientistas japoneses, eles preveem que o país poderá, nos próximos 30 anos, não se sabe o dia, não se sabe o ano, sofrer um terremoto de grande magnitude, podemos dizer assim, um abalo sísmico de grande magnitude, porque o abalo sísmico é chamado de terremoto quando ocorre em terra e é chamado de maremoto quando o abalo sísmico ocorre no assoalho oceânico e, dependendo da sua magnitude, esse abalo sísmico irá provocar ondas gigantes que são chamadas de maremoto ou tsunami. Então, aqui nós temos, portanto, a fossa de Nankai, que está entre as placas das Filipinas e a placa euroasiática, que é uma das zonas sísmicas bem ativas do arquipélago japonês. Lembrando que no Japão nós temos uma atividade sísmica muito grande em todo o arco formado pelas ilhas japonesas. É comum a ocorrência de abalos sísmicos. Vez por outra, esses abalos sísmicos atingem forte magnitude.
Mas por que que o Japão se encontra numa zona sísmica tão ativa que, de acordo com alguns cientistas do mundo, é considerada a zona sísmica mais ativa da Terra, onde é comum termos uma média de cerca de 1.500 abalos sísmicos por ano? Claro que esses abalos sísmicos, em sua grande maioria, são abalos sísmicos de fraca intensidade, fraca magnitude, mas, vez por outra, ocorre um forte terremoto, como esse que aconteceu agora no último dia 8 de agosto, perdão, no último dia 8 de agosto, quando então tivemos um abalo sísmico de 7,1 na escala Richter no Japão. E sendo assim, por que que isso acontece? Repare a localização do território japonês. O Japão em si, ele está localizado numa área de encontro de 4 placas tectônicas. Aqui ao norte, nós temos a placa norte-americana, aqui à direita, a placa do Pacífico, aqui embaixo, a placa das Filipinas e aqui a placa euroasiática, razão pela qual o Japão talvez venha a ser o país que de fato registre a maior quantidade de abalos sísmicos do mundo, em razão da sua localização numa área de encontro de 4 placas tectônicas, ou seja, numa área onde nós temos os limites de 4 placas tectônicas, sendo, portanto, comum que esses terremotos aconteçam em qualquer parte do arquipélago japonês. Aqui nós temos a ilha de Hokkaido, aqui nós temos a ilha de Honshu, mais uma vez a ilha de Shikoku está coberta, e aqui nós temos a ilha de Kyushu. Então, repare a posição geográfica do Japão em relação a essas placas tectônicas, o que explica a intensa atividade sísmica no território japonês, que vez por outra acaba gerando abalos sísmicos de forte magnitude, que vão proporcionar a ocorrência de terremotos, como também podem proporcionar a ocorrência de tsunami, como ocorreu, por exemplo, no terremoto de 2011, na verdade, no abalo sísmico de 2011, que matou cerca de 18 a 20 mil japoneses, em sua maioria vítimas do tsunami que atingiu várias cidades costeiras localizadas aqui no nordeste da ilha, principalmente de Honshu, e também algumas áreas costeiras da ilha de Hokkaido. Aqui nós temos mais uma vez, para que vocês possam ter uma visão dentro de um mapa que aparece, com maior riqueza de detalhe a respeito da profundidade do mar. Então aqui nós temos a placa euroasiática, aqui nós temos a placa das Filipinas, aqui nós temos a placa do Pacífico, eu não coloquei aqui a placa norte-americana. E aqui nós temos a falha de Nankai, que é uma região onde, de acordo com os cientistas, está sendo prevista a ocorrência de um forte abalo sísmico nos próximos 30 anos. Aquilo que eu disse, não se sabe exatamente onde poderá ocorrer esse mega terremoto, mas se sabe que nos próximos 30 anos a possibilidade de ocorrência desse mega terremoto é muito grande, razão pela qual é preciso que as autoridades japonesas, de acordo com aquilo que disse os cientistas, preparem a população das áreas que estão localizadas na zona de risco sísmico para enfrentar um eventual mega terremoto, mesmo reconhecendo que o Japão é um país que tem uma tecnologia de edificação muito interessante,
uma tecnologia que permite as construções resistirem a fortes abalos sísmicos, e mesmo que venha a acontecer um mega terremoto nos próximos 30 anos, a quantidade de vítimas fatais será pequena em função dessa tecnologia desenvolvida no Japão, que permite as edificações suportarem fortes abalos sísmicos. E sendo assim, mesmo assim, é preciso, né, que a população se mantenha, vamos dizer assim, treinada para eventos como esse, porque um forte abalo sísmico, caso o epicentro aconteça no assoalho oceânico e esse abalo sísmico atinja uma forte magnitude, nós teremos o surgimento ou a formação de um tsunami, e dependendo, claro, do tamanho dessas ondas, o poder de destruição na zona costeira será bastante significativo, como foi, por exemplo, por ocasião do abalo sísmico ocorrido aqui no nordeste da ilha de Honshu, em 2011, que provocou um rastro de destruição no litoral nordeste da ilha de Honshu naquele ano, deixando um rastro de destruição e mais de 18 mil pessoas mortas, além, é claro, do acidente nuclear que ocorreu na usina de Fukushima. Lembrando que esse acidente nuclear indiretamente está ligado ao tsunami decorrente do forte abalo sísmico que atingiu 8,9 na escala Richter e que gerou ondas que, em alguns pontos do litoral japonês, ultrapassaram os 20 metros de altura. Então, aqui nós temos o epicentro do terremoto que ocorreu na ilha de Kyushu, agora no dia 8 de agosto de 2024, um terremoto de 7,1 na escala Richter. Apesar de ser considerado um terremoto forte, aquilo que eu disse, como o Japão está preparado para eventos sísmicos de forte magnitude, não tivemos relatos de vítimas fatais, apenas algumas pessoas feridas. Agora, se um terremoto dessa magnitude tivesse ocorrido numa região densamente povoada de um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, teríamos ali um rastro de destruição, como aconteceu, por exemplo, lá no Haiti, em 2010, quando então cerca de 200 mil pessoas morreram naquele país, vítimas de um abalo sísmico de 6,7 na escala Richter, portanto, com uma intensidade inferior a esse abalo sísmico que atingiu aqui a ilha de Kyushu, no sul do Japão, no sul das 4 grandes ilhas. Na verdade, o arco japonês se estende para bem além disso aqui. Existem várias outras ilhas menores que se aproximam, inclusive, lá de Taiwan. Então, aqui nós temos, portanto, a fossa de Nankai, razão pela qual essa região é uma região onde está sendo previsto um forte abalo sísmico nos próximos 30 anos. Aqui eu coloquei esse desenho para que vocês possam perceber como está sendo previsto esse abalo sísmico. Aqui nós temos a placa das Filipinas, aqui nós temos a placa euroasiática e nós temos aqui uma zona de subducção. Essa bolinha amarela representa o hipocentro, o ponto de origem de um abalo sísmico, e esses círculos amarelos representam as ondas sísmicas primárias e secundárias que são liberadas no momento em que há o movimento de uma ou ambas as placas tectônicas. E essas ondas sísmicas primárias e secundárias é que vão provocar o tremor de terra, o abalo sísmico, que quando acontece em terra nós chamamos de terremoto, quando acontece no mar, no assoalho oceânico, pode dar origem a um tsunami. Então, essa região do arquipélago japonês,
ela está localizada, portanto, bem próxima a uma fossa tectônica, onde existe uma zona de subducção, e em razão disso é uma região de tensão geológica muito grande, onde durante anos e anos e anos vem se acumulando energia, e vez por outra, essa energia acumulada na zona de atrito, localizada entre as placas das Filipinas e Euroasiática, é liberada, dando origem, assim, às ondas sísmicas primárias e secundárias que irão provocar o abalo sísmico na crosta terrestre ou na superfície da crosta terrestre. Então, lembrando que essas placas tectônicas, elas se movimentam alguns centímetros por ano e que o movimento dessas placas tectônicas decorre das violentas pressões que o magma exerce na crosta terrestre, e é justamente essas pressões que irão provocar a movimentação das placas tectônicas em diferentes direções. E o Japão, infelizmente, por estar localizado numa região de encontro ou limites de 4 placas tectônicas, se encontra numa região sísmica bastante ativa, razão pela qual os abalos sísmicos naquele país são muito frequentes. Aqui nós temos essa imagem, né, de uma casa que foi destruída nesse último abalo sísmico lá na ilha de Kyushu. Ela caiu, né? Repare que ela cedeu, o terreno cedeu, ela desabou, mas não tivemos assim tanta destruição nos locais povoados lá da ilha de Kyushu e nas cidades localizadas próximas ao epicentro, que é o ponto da superfície onde o abalo sísmico atingiu maior magnitude. Aqui, portanto, mais uma vez, nós temos a falha ou a fossa de Nankai, né, que está entre a placa euroasiática e a placa das Filipinas. Essa faixa amarela é onde onde os cientistas estão prevendo que possa acontecer nos próximos 30 anos esse forte abalo sísmico. E aqui nós temos uma outra imagem, cujo objetivo é mostrar a vocês onde esse abalo sísmico, de acordo com os cientistas japoneses, poderá atingir maior magnitude. Então, um pedacinho da ilha de Kyushu, aqui a parte oriental da ilha de Shikoku e uma parte da parte oriental da ilha de Honshu. Essas áreas vermelhas são as áreas de maior tensão, as áreas mais críticas, onde poderão ocorrer esse mega terremoto. Não se sabe em que local, mas de acordo com os estudos geológicos feitos por renomados cientistas japoneses, essas faixas vermelhas ou essas áreas vermelhas são aquelas de maior risco sísmico e onde há maior probabilidade de ocorrência desse mega terremoto que, como eu disse, está sendo previsto para os próximos 30 anos. Sendo assim, moçada, eu quero deixar aqui bem claro para vocês o seguinte: há muitos anos, há muitas décadas, que cientistas americanos, eu gravei até recentemente uma aula sobre isso, estão prevendo o Big One lá nos Estados Unidos, um grande terremoto, um mega terremoto, lá na região da falha geológica de San Andreas. E isso era previsto para a década de 1990. Nós estamos no ano de 2024 e esse Big One não aconteceu até hoje. Então, prever terremoto, prever abalo sísmico, é algo muito difícil de ser feito. Prever o vulcanismo é fácil, porque nenhum vulcão entra em erupção de uma hora para outra. O vulcão, ele dá sinais que vai entrar em erupção. O terreno começa a se levantar, nós temos um enxame sísmico, uma grande quantidade de pequenos tremores de terra que vão aumentando de intensidade e de número. Nós temos a elevação
o preenchimento, podemos assim dizer, da caldeira do vulcão, né? Nós temos o aumento do lançamento de fumarolas, de gases, né? Pela chaminé e pela cratera do vulcão, e também por outras fissuras que porventura existam sobre aquela região vulcânica. Então isso permite aos cientistas preverem com muita exatidão a entrada em erupção de um vulcão, nem sempre com 100% de precisão, ou seja, vai acontecer no dia 10 de agosto, nem sempre assim, mas a precisão é muito grande e se sabe que o vulcão vai entrar em erupção, razão pela qual há tempo hábil para remover as populações das áreas que porventura poderão ser atingidas por uma erupção vulcânica. Agora, os abalos sísmicos, eles são muito difíceis de se preverem. Não tem como você dizer, ó, vai acontecer no mês tal, vai acontecer no dia tal, vai acontecer no ano tal. Porque a previsão de um abalo sísmico de forte magnitude, ou até mesmo de fraca magnitude, é extremamente difícil. Ainda não há técnica e muito menos conhecimento a respeito do assunto que possibilite você fazer uma previsão. E se acontecer nesses 30 anos? Está dentro da previsão. E se não acontecer? Os cientistas estão errados? Em tese sim, mas aquilo que eu disse é muito difícil. Então é melhor prevenir do que remediar. Então é melhor alertar as autoridades em função de na fossa de Nankai existe uma zona de tensão geológica muito grande, em função do contato da placa das Filipinas com a placa euroasiática, e do que você remediar uma situação depois de ocorrido o evento geológico. Então, claro que dentro desse período, a população ela vai sendo treinada. Lá no Japão é muito comum se fazer o treinamento anual contra abalos sísmicos, e as autoridades, né, desenvolverem os planos estratégicos que existem no Japão, podem apenas ser aprimorados para mitigar os efeitos de um forte abalo sísmico. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha no canal de Eugênio, indique para os seus amigos, ajude a divulgar o canal, compartilha o vídeo, as aulas, enfim, deixe o seu like, que é muito importante. Toda vez que você dá um like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e ele fica mais exposto para outras pessoas também assistirem. No mais, moçada, essa aula foi gravada no dia 10 de agosto de 2024, no sábado chuvoso e frio aqui no Rio de Janeiro. Espero que vocês, de fato, tenham gostado desse encontro. E sendo assim, só me resta a desejar a todos vocês um bom final de semana, deixando um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!